Glória a Deus. Eu perguntei para o casal aqui se tinha chego uma pranchetinha para vocês. Chegou? Então fechou, tá tudo certo. Glória a Deus pela vida de vocês. Sejam muito bem-vindos, você que está visitando a gente. Amém. Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 2, versículo 5. Todo mundo achou? Quem achou diz amém? Graças a Deus. Diz assim, não sei qual a versão, vou ler duas aqui para vocês, já que o texto é pequeno. As minhas duas dizem assim: veja até onde você caiu. Arrepende-se e volte a praticar as obras que no início praticava. A outra versão diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Pai, obrigado, Jesus, por essa palavra poderosa. Eu creio no que o Senhor quer falar hoje, porque o Senhor ministrou primeiro meu coração, Pai. Eu creio naquilo que o Senhor quer fazer nessa noite. E Deus, abra os nossos ouvidos. Não nos deixe, Jesus, ficar sem ouvir nessa noite aquilo que o Senhor quer ministrar ao nosso coração, Pai. Por favor, Jesus, abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, para ver e ouvir, sentir aquilo que o Senhor deseja nessa noite. Abre os meus olhos. Você pode fechar os olhos só mais um instante. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre o meu coração para que eu possa sentir o teu amor. O teu amor. Abre os meus olhos. Você pode cantar junto comigo? Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre o meu coração para que eu possa sentir o teu amor. O teu amor. Cante isso com convicção. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar. Eu quero me desesperar. Deixa Jesus ouvir tua voz nessa noite. Eu quero perder o sono. Essa é uma oração que você precisa fazer. Vamos fazer essa oração pelo Senhor. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar. Sim, Senhor, nós precisamos. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Queimando de amor. Ah, Senhor, nós precisamos disso, Jesus, nesses dias. Ah,
Senhor, nós precisamos tanto do Senhor nesses dias. Até para desejar o Senhor, nós precisamos de Ti. Senhor, como às vezes nós estamos mortos em nós mesmos e nós não conseguimos desejar mais o Senhor, e nós queremos Te desejar de forma mais profunda, Senhor. Eu te peço, Senhor, por favor, Jesus, por favor, Jesus, deixa o nosso coração queimar, Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você sente a presença do Espírito no nosso meio? Aleluia. Sabe, esse texto de Apocalipse 2, capítulo 5, versículo 5, ele está falando a respeito de uma igreja de Éfesos, que foi nós começamos essa semana falando a respeito do livro de Efésios aqui, na nossa escola bíblica. Mas o Senhor tem tocado meu coração com algo semelhante a dessa canção. Fala onde eu desejo que o Senhor abra os meus olhos, abra o meu entendimento, para que eu possa perceber o que o Espírito está fazendo nesses dias. E essa é uma verdade, porque quando fala aqui do livro de Apocalipse, capítulo 2, ele está falando, mandando uma carta para as igrejas, e João tem uma revelação de Jesus, e nessa revelação de Jesus, o próprio Jesus manda uma carta ali para algumas igrejas, e essa é a carta para o livro, para a igreja de Éfeso, e ele lembra aquela igreja dizendo: olha, lembra onde foi que você caiu, lembra onde foi que você deixou de praticar algumas coisas. E essa semana eu estava na minha casa e eu orando. Eu sempre tenho uma revelação na hora do banho. E eu estava ali e o Senhor falou comigo: você precisa lembrar, se arrepender, voltar às obras, para que eu possa vir de novo com uma glória. E eu falei: Senhor, há um processo nisso então, entre reconhecer, admitir as coisas que a gente viveu, se arrepender, organizar as coisas para que a gente possa viver aquilo que o Espírito deseja a gente viver como igreja nesses próximos dias, e como você, como pessoa. E aí eu me lembrei desse texto, eu falei: Deus, se o Senhor está querendo falar isso, me diga qual texto que eu posso usar, Pai, se isso for de Deus. E eu estava estudando, inclusive, para falar aqui a respeito sobre o livro de Efésios, na sexta-feira. E aí me lembrei do texto. Efésios não foi só Efésios antes, né? Ali, aquela carta, mas teve essa carta importante em Apocalipse. E aí eu comecei a perceber que se a gente parar de ouvir o Espírito de Deus na nossa vida, provavelmente a gente vai cair no meio do caminho. Se a gente parar de deixar os nossos ouvidos atentos para ouvir o Espírito de Deus, o que Ele está dizendo nesses dias, provavelmente a gente vai cair no meio do caminho. Então eu comecei a estudar um pouquinho mais a respeito de Efésios, e eu comecei a pensar um pouquinho mais, e aí eu comecei a voltar talvez um pouco mais a respeito do que o Espírito de Deus tinha feito na igreja de Efésios. E eu comecei a perceber que haviam 3 coisas que Paulo fez no momento que ele instalou, abriu ou começou aquela igreja em Efésios. A preocupação dele, quando ele chega ali no capítulo de Atos, capítulo 19, que ele chega em Efésios, a preocupação dele era: vocês já receberam o Espírito Santo de Deus? A pergunta não era se vocês já tinham participado de algum evento, ou se vocês estavam contentes, ou se vocês já tinham recebido algum bem material ou qualquer outra coisa. A pergunta de Paulo para aquele povo ali de Efésio era: vocês já receberam o Espírito Santo? Porque a preocupação de ser uma igreja, e uma igreja conforme os moldes do Senhor, é uma igreja cheia do Espírito. E esse é um dos nossos lemas como igreja,
uma direção nossa como igreja, Efésios 5,18, é ser cheio do Espírito Santo. Eu não quero repetir a mensagem que eu falei na semana retrasada. Mas se a gente entender como propósito do porquê a gente é igreja e continuar ouvindo o Espírito de Deus. A segunda preocupação de Paulo era, depois de você então receber o Espírito, ele perguntou, mas vocês foram batizados? E a terceira era, ok, se vocês não receberam o Espírito Santo de Deus, sabe qual é a terceira opção de Paulo? Ele diz assim, então tá bom, como terceira opção, se vocês não receberam o Espírito Santo de Deus, eu vou impor as minhas mãos sobre vocês e vocês serão cheios do Espírito. Porque não havia possibilidade de haver uma igreja onde o Espírito de Deus não governasse. Então, nós precisamos viver essa igreja. Eu estou só começando, gente, calma. Porque essas são práticas que a gente precisa ter como igreja. Buscar o Espírito Santo de Deus. E o texto de Apocalipse 2, versículo 5, ele fala, lembra onde foi que você caiu? E sabe, eu vou contando um pouquinho mais no meio do caminho a respeito da história, daquilo que o Senhor ministrou no meu coração. Mas é onde foi que talvez eu perdi meu primeiro amor, aonde foi que eu deixei a essência de ser igreja, do que a gente está fazendo aqui. Aonde foi que a gente deixou essas coisas para trás? E às vezes a gente se distancia do caminho sem perceber que nos distanciamos do caminho, não é? Às vezes a gente se perde do caminho sem perceber que eu saí da rota. E às vezes você faz igual o GPS, sabe? E ele recalcula as suas rotas. E ele fica sempre tentando te jogar para aquela rota. E eu tenho uma raiva do GPS quando eu estou com ele. E eu falo, eu sei melhor o caminho do que você. Você está tentando me jogar. Não é verdade? E aí você fala assim, ele fala, dobre a direita, dobre a direita. Ele fala, dobre a direita nada, miserável. Eu sei que se eu for reto vai dar lá. Eu não quero dar volta nenhuma. A gente teima, né? Com o GPS. Eu não quero dar voltas. Mas a gente fica entrando em caminhos que aí o Espírito fala, recalculando rota, para a gente retornar aos caminhos. E às vezes a gente desliga o áudiozinho daquele GPS e fala, eu não quero te ouvir, eu não quero te ouvir, eu não quero te ouvir. E aí você insiste tanto que sabe o caminho, depois de desligar o áudio, você tira o GPS. De tão teimoso que a gente é. Fala, eu vou acertar esse caminho. Nós homens somos mais, não somos? Eu sei o caminho, claro que eu sei. A gente se distancia, a gente se perde do caminho, sem perceber que a gente se perdeu. Então, a primeira coisa que o Espírito de Deus ministrou no meu coração foi, eu preciso admitir que eu perdi algumas coisas na minha vida. E naquela hora o Espírito Santo de Deus, ele falou, Tiago, você precisa talvez retornar alguns anos da sua vida e admitir que em algum momento da sua vida você perdeu alguma coisa e você precisa resgatar essas coisas. Eu falei, Deus, como assim? E eu falei, tá bom, eu admito, eu perdi algumas coisas. E sabe, eu não quero que a gente entenda uma mensagem como essa de admissão, de entender que a gente se perdeu no meio do caminho em alguma fase da nossa vida e agora está tudo bem, tá bom, tá tudo certo. Mas eu não estou falando para você regredir, voltar lá atrás, ou um saudosismo e dizer, meu Deus, aquele tempo era bom, aquelas coisas que ficaram para trás. Não, sabe o que eu quero dizer? O que eu quero te dizer é que a gente precisa admitir algumas coisas na nossa vida que a gente deixou para trás, porque aquilo que está no meu coração hoje, que o Espírito Santo está ministrando em mim, eu quero remir aquilo que foi perdido, eu quero te trazer de volta. Eu quero trazer de volta algumas coisas que talvez você tenha aquele senso de, meu Deus, eu deixei algumas coisas para trás. E a gente pode ter deixado algumas coisas para trás porque eu mesmo quis deixar algumas coisas para trás, ou porque eu me distraí em algum momento do caminho, ou porque até Satanás me cegou em algum momento e eu então parei de enxergar o caminho. Mas eu sei que de alguma forma eu preciso admitir que algumas coisas ficaram lá para trás. E a impressão que eu tenho é, o Senhor
o Espírito de Deus quer remir essas coisas em nós de novo e trazer de volta. É como se você estivesse funcionando com 50%, 60%, eu não sei qual a quantidade que talvez você deixou lá para trás e continuou, e você fala, ok, está tudo bem agora com a minha vida, mas às vezes você fica lembrando, aquele tempo era bom, aquilo que eu vivi lá atrás era bom, ou você fala assim, cara, eu não sei nem do que você está falando. Calma que nós vamos chegar lá. Há um texto, um livro da Bíblia, nós vamos ler ele daqui a pouco, de Joel. Ele fala muito a respeito do gafanhoto migrador que consumiu toda a plantação. E essa é uma história fantástica, porque ele fala que depois o Senhor vai reconstruir todas as coisas e o final é bom. Mas o primeiro passo que a gente precisa chegar nesse lugar é admitir que nós precisamos e que nós perdemos algumas coisas. O primeiro passo é admitir. E sabe que esse é o primeiro passo e o mais difícil? Porque esse primeiro passo, ele faz parte de nós. É a gente, é o nosso orgulho que diz assim, não, eu não quero admitir nada. Eu não perdi nada. Tá tudo bem com a minha vida. Olha, tá tudo certo. Olha só, eu vejo as coisas. Não, assim como em Apocalipse 2:5 ele está dizendo, lembra-te de onde foi que você caiu. Porque se você ler o texto inteiro de Apocalipse 2, você vai ver que a carta aos Efésios, ela começa muito boa. Ela fala, olha, eu sei que vocês são bons, eu sei que vocês não se prostituíram, eu sei que vocês não deixaram falsos profetas entrar, eu sei que vocês fizeram isso de bom, eu sei. E o Senhor olha para nós e Ele diz, eu sei que vocês estão vivendo de forma boa, eu sei que vocês estão fazendo isso, eu sei de algumas coisas que vocês estão caminhando comigo, mas eu quero dizer para vocês, tem coisas que ficou para trás, que você vai precisar resgatar e lembrar de algumas coisas lá atrás, e essas coisas vão ser remidas também, porque eu te quero completo, eu não quero só uma metade. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Está fazendo sentido, gente? Porque para mim fez muito sentido. E admitir é muito difícil, que a gente vai precisar resgatar essas coisas. Porque tem coisas que para a gente resgatar, que elas vão ter alguma dor e algumas coisas, mas a gente vai ter que realmente acreditar que o Senhor quer remir essas coisas. Eu não quero mais fechar os meus olhos ou os meus ouvidos para o que o Espírito Santo está dizendo e deixar essas coisas para trás, não. Se antes eu estava cego e não conseguia ver que o Senhor queria fazer tudo isso, agora eu quero que os meus olhos estejam abertos para ver o que Ele tem para fazer comigo. Eu quero enxergar. E só consegue fazer isso e sair desse momento de estar cego, para agora poder enxergar que realmente o Senhor quer remir algumas coisas na minha vida. Eu vou precisar resgatar essas coisas se houver a obra do Espírito Santo em mim. Porque é através dele que eu consigo perceber algumas coisas e admitir algumas coisas na minha vida que eu vou precisar consertar. A mensagem da Gil da semana passada foi extremamente pontual a respeito de uma coisa: a respeito do nosso egoísmo. Só consegue reconhecer o egoísmo aquele que realmente tem a obra do Espírito dentro de você, e ele pode falar assim, olha, você precisa se arrepender disso. Sabe, quando o Espírito de Deus começou a falar comigo a respeito dessas coisas, eu tinha certeza do que Ele estava falando para mim. Tiago, eu não estou falando só de pecados, eu estou falando de coisas que você deixou de viver comigo. Você entende a diferença? O Senhor não quer só remir alguma coisa que você fez de errado lá atrás, Ele quer remir algumas coisas na sua vida que você deixou de viver com Ele. E eu comecei a pensar num período da minha vida que eu falei assim, deste ano até esse ano, provavelmente eu deixei de viver muitas coisas de Deus na minha vida, porque eu decidi que recalcularia a rota do meu GPS muitas vezes. Eu percebi que eu comecei a fazer escolhas na minha vida a partir não de algo que o Espírito de Deus tinha falado comigo, mas eu decidi fazer escolhas do que eu queria fazer com a minha vida.
E Deus foi tão misericordioso, Deus foi tão bondoso comigo, que hoje é onde eu estou, eu sei que é onde eu deveria estar. Mas eu sei que tem coisas lá de trás que Ele falou comigo essa semana. Ele disse: eu quero que você viva algumas coisas pontuais na sua vida que você perdeu lá atrás. Ele falou: Tiago, algumas coisas foram pecados, algumas coisas você vai precisar resolver, algumas outras coisas não, mas eu quero que você entenda que você pode viver algo poderoso em Deus. E eu preciso estar preparado para o Senhor reparar essas coisas. Sabe, a gente deixa de viver algumas coisas em Jesus, ou deixou de viver, porque a gente foi fascinado por alguma coisa durante algum período. A gente foi fascinado. A gente estava indo bem, caminhando com Jesus, e foi indo bem, e de repente algo começou a brilhar os seus olhos, e você falou: uau, eu estou vendo isso aqui, isso que é legal, eu acho que eu vou para cá. E sabe, deixa eu falar uma coisa para vocês. Provavelmente os anos, eu vou confessar aqui para vocês, os anos que o Senhor quer reparar algumas coisas foram anos que eu fiz coisas boas. Foram anos que eu entrei na faculdade, foi anos que eu me formei na faculdade, foi anos que eu noivei, foi ano que eu casei. Foram coisas boas. Mas o Senhor está dizendo: olha, Tiago, tem coisas lá atrás que eu sei que você não me escolheu em muitas delas. Eu falei: Deus, eu me lembro até de ter abandonado uma parte da minha faculdade para continuar te servindo. Ele falou: mas não era exatamente isso que eu queria naquele momento. E Deus não me deixou chateado com esse confronto. Eu falei: então o Senhor está me dizendo que há algo que o Senhor quer remir na minha vida nesses tempos, e que o Senhor quer me trazer de volta para essas coisas. Sim. Então a gente precisa compreender com clareza que talvez as coisas que Deus vai te lembrar nesse momento, para você resgatar essas coisas e admitir coisas que você passa, os que você deu lá atrás, aonde Ele quer mudar a sua história e te fazer completo, talvez não sejam só pecado, sejam coisas que você abandonou. Lembra aonde foi que você caiu. Vocês estão entendendo? Sabe a impressão que eu tinha? E eu até escrevi isso aqui. A impressão que eu tinha nos momentos que eu fazia as escolhas era: Deus, eu não vou me desviar, ok? Tá tudo bem. Eu só quero fazer algumas escolhas que não são a tua prioridade, e eu vou seguir. Mas Deus, eu não vou me desviar. Eu vou só tomar algumas escolhas aqui e depois eu volto. É dizendo para o GPS: olha, eu entendi a rota, eu entendi o caminho, eu já decorei aonde eu devo parar. Deixa eu só dar uma volta aqui. E talvez essa volta não seja nenhum desvio para você, desvios dos caminhos do Senhor, mas ainda assim, não é o caminho que Ele escolheu para você. E é profundo isso. Porque você fala: pastor, eu não estou nem desviado. Não, mas alguma coisa te distraiu no meio do caminho. E essas coisas a gente vai perdendo, e vai perdendo, vai sendo consumido por essas coisas. Isso dentro do meu coração. E eu não quero que essa mensagem crave dentro de você, talvez como uma insatisfação de dizer: Deus, então o que eu estou vivendo não está valendo a pena. Deus, então o que eu estou vivendo não é tão bom assim. Não é uma insatisfação, uma ingratidão a Deus, dizendo: olha, Deus, o que eu estou fazendo não é bom. Não, não é isso. Eu estou extremamente satisfeito com a vida que o Senhor tem me dado. Eu só quero então entender. Eu quero resgatar algumas coisas que foram perdidas lá atrás e retomar elas e dizer: Senhor, se é isso também para a minha vida, eu quero elas. Eu quero restaurar essas coisas. Talvez lá atrás eu não estava entendendo, eu não estava preparado, eu não conseguia compreender a plenitude do que Deus tinha para a minha vida. Mas hoje eu consigo.
Eu falo, Deus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. E quando a gente lê o livro então do profeta Joel, a gente vê que ele denuncia o que está acontecendo naquele momento com o povo de Israel. Ele faz uma denúncia e o povo talvez não consegue perceber e não consegue resolver a situação. E eu quero ler com você Joel capítulo 1, do versículo 5 até o 19, se você puder abrir comigo. E você vai perceber que o que eu estou falando aqui é a mesma coisa que Joel está dizendo. Ele diz assim: despertem e chorem, bêbados. Lamentem vocês que tomam vinho. Todas as uvas estão arruinadas. Todo o seu vinho doce acabou. 6. Uma nação imensa invadiu minha terra. Um exército terrível, tão numeroso que não se pode contar. Seus dentes são como de leão, suas presas como a da leoa. Destruiu minhas videiras e arruinou as minhas figueiras. Arrancou sua casa e as destruiu. Seus galhos foram desfolhados. Chorem como uma moça vestida de luto que lamenta a morte do noivo, pois não há cereal nem vinho para oferecer no templo do Senhor. Por isso os sacerdotes estão de luto, aqueles que servem na casa do Senhor choram. Os campos estão arruinados, a terra desolada, o trigo está destruído, as uvas secaram e o azeite acabou. Desesperem-se, agricultores, lamentem vocês que cuidam das videiras, chorem, pois o trigo e a cevada, todas as colheitas nos campos estão arruinados. As videiras secaram, as figueiras murcharam, a romanceira, as palmeiras e as macieiras, todas as árvores frutíferas secaram e com elas murchou. Vistam-se de pano de saco e chorem, sacerdotes. Lamentem vocês que servem diante do altar. Venham, passem a noite vestidos de pano de saco, vocês que servem ao meu Deus, pois não há cereal nem vinha para oferecer no templo de seu Deus. Convoquem um tempo de jejum, juntem-se ao povo para uma reunião solene. Tragam os líderes e todos que habitam na terra para o templo do Senhor, seu Deus, e ali clamem a Ele. O dia do Senhor está próximo, o dia que virá a destruição da parte do Todo-Poderoso. Que dia terrível será! Nosso alimento desaparecerá diante dos olhos. Já não há alegria e exultação na casa de Deus. As sementes morrem na terra seca. As colheitas de cereal se perdem, os celeiros estão vazios, os armazéns abandonados. Como os animais gemem de fome, as manadas de gado vagam confusas, pois não encontram pastos. Os rebanhos de ovelhas sofrem. Socorro, Senhor, o fogo devorou os pastos do deserto e as chamas queimaram as árvores do campo. Vocês conseguem compreender esse texto? O texto ele começa dizendo: olha, você que bebe vinho. Ele fala: o vinho acabou, o vinho novo acabou, o vinho doce. E ele está falando de um vinho novo. O vinho novo acabou. Depois ele continua dizendo: olha, a correção do profeta vai dizendo: chorem, lamentem, porque acabou tudo isso. Não tem mais. Quando você vem num culto, não tem mais a presença de Deus. O vinho não está mais aqui. Não tem mais aquele vigor para a gente se embriagar do Espírito Santo de Deus. Porque é isso que o vinho tem a ver na palavra. O vinho fala sobre o Espírito de Deus. E ele fala: olha, secou. A vinha está seca. A gente substituiu por qualquer outra coisa. E às vezes o vinho novo, ele já está tão seco que a gente não está bebendo mais disso, que a gente não consegue nem mais perceber que a gente substituiu o vinho por qualquer outra coisa. A gente substitui a presença de Deus por qualquer coisa. E aí os versículos eles vão continuando. No versículo 11 ele diz: olha, vocês não perceberam o que foi depositado em vocês? O que a gente está deixando para trás? As coisas estão sendo perdidas.
O gafanhoto veio e queimou todas as coisas, consumiu todas as coisas. Ele não está deixando nada, ele está devastando toda a nossa terra. E sabe, ele faz uma denúncia profunda. Joel faz uma denúncia profunda no versículo 16, que é algo muito sério. Ele fala: não há mais alegria na casa do Senhor. Não há mais alegria na casa do Senhor. É como se a gente não tivesse mais prazer de vir num culto. É como se a gente não tivesse mais prazer de estar reunido com os nossos irmãos e compartilhando a respeito dessas coisas. Ele está dizendo: olha, nós somos tão consumidos, a gente não está mais tão empolgado, a gente perdeu talvez a alegria da salvação, a gente perdeu a alegria do Senhor, que é a nossa força. Gente, só eu que já tive essas impressões. Meu Deus, meu Deus. Vocês nunca vieram num culto sem vontade, gente? E sabe, a gente vem aqui para tentar resgatar aquele lugar e dizer: Senhor, se há vinho, me deixa beber de novo. Se há algo do teu espírito, me deixa beber de novo. Se há algo que precisa ser resgatado, me deixa resgatar essas coisas. Eu não quero mais estar com minhas terras consumidas e perder a alegria por causa disso. As sementes que foram depositadas em nós não estão sendo cuidadas por nós. Nós deveríamos cuidar das sementes que o Senhor tem colocado em nós. E o que a gente tem feito com as sementes que Ele tem colocado em nós? O último versículo do 19, para mim ele é extremamente esperançoso a respeito do que Joel está falando. Ele diz: socorro, Senhor. O fogo devorou os pastos do deserto, e as chamas queimaram a árvore do campo. Sabe, independente, porque quando você conhece a história inteira do livro de Joel, você vai perceber que mesmo num momento onde você pensa assim: cara, não tem como restaurar uma coisa que foi queimada. Você já conseguiu restaurar madeira que foi queimada? Você já conseguiu restaurar grama que pegou fogo? Folhagem, árvore que pegou fogo e foi consumida completa? A esperança da restauração a respeito daquilo que Joel está dizendo nesse versículo, é assim: olha, tudo foi queimado, socorro, tudo pegou fogo. Eu não tenho nem como voltar lá para trás. Pastor, você não tem noção. O que eu tinha lá atrás, eu não tenho como remir, porque não sobrou nem pó daquele negócio lá de trás. Não tem como. Não tem como restaurar essas coisas da minha vida. Não presta para mais nada. É só pó, é só cinza para jogar fora. Deus está dizendo: tem como restaurar, porque eu tenho poder de restaurar essas coisas. Eu tenho poder de restaurar essas coisas. E sabe, eu não creio com todo o meu coração, eu não creio que o que Deus está falando nesse texto é só coisas, bens materiais que você perdeu ou que deixou para trás. Não, pode até ser. Mas sabe, eu creio em algo espiritual, algo que o Senhor colocou dentro de nós, que a gente precisa resgatar de novo e fazer aquilo fazer sentido de novo na nossa vida. Deus, mas eu deixei tão para trás, eu esqueci por tanto tempo essas coisas. Não, mas o Senhor está dizendo: não importa como está aquela parte do passado, eu sou poderoso para resgatar e renovar todas essas coisas de novo. É disso que Ele está falando. Não há gafanhoto que pudesse pegar essas coisas. Mas sabe, eu preciso admitir de que tem coisas lá atrás que o Senhor precisa restaurar. Admitir que algumas coisas precisam ser restauradas. Se você não admitir, Deus não pode fazer nada, nem comigo, nem com você. Deus não trabalha com coisas que não são abertas, que são faladas. Ah, mas Deus conhece. Não, Deus sabe, mas Ele não quer fazer desse jeito.
Então a gente precisa entrar num lugar de se organizar e arrepender, organizar a casa, se posicionar então e dizer: Senhor, se são essas coisas, eu preciso então arrumar essa bagunça, organizar essa casa, entender as coisas que estão lá atrás que o Senhor precisa remir, e eu quero fazer isso. Eu preciso então colocar a minha vida em ordem para que essas coisas aconteçam. O que fazer comigo e com você quando o Senhor quer fazer algo? A gente precisa se preparar para isso. Se preparar. Sabe como você pode se preparar então para restaurar essas coisas que estão lá atrás? Como você pode restaurar essas coisas que ficaram perdidas? Como o Senhor pode pegar essas coisas e trazer luz para tudo isso? O próprio texto que a gente leu de Joel 1, no versículo 14, ele aponta uma resposta. Ele diz assim: convoquem um tempo de jejum, junte-se o povo para a reunião solene, tragam os líderes e todos que habitam na terra para o templo do Senhor seu Deus, e ali clamem a Ele. Ah, pastor, mas daí eu vou ter que jejuar? Ah, pastor, mas daí eu vou ter que orar? A palavra é se posicione. É eu e você se posicionando diante dessas coisas. Quem vai ter que orar para o Senhor para a gente resgatar essas coisas da minha vida sou eu. E quem vai ter que orar para que você resgate essas coisas lá de trás que precisam ser restauradas é você, por você mesmo. O que a gente pode fazer talvez é uma reunião, convocar, vamos jejuar todos a respeito disso e vamos pedir para o Senhor: Senhor, restaura a nossa vida, restaura a alegria na casa de Deus, restaura como comunidade a alegria da salvação. Sim, então vamos jejuar, vamos nos juntar, vamos orar. Vamos. Sabe o que a gente não pode? É ficar do jeito que a gente está. Do jeito que a gente está, não dá para ficar. Ô pastor, mas eu estou tão bem, estou na melhor fase da minha vida. Que bom. Continue. Mas se você, assim como eu, precisa trazer algumas coisas lá de trás e falar assim: Senhor, faça a obra completa na minha vida. Eu preciso deixar a mentalidade das coisas do mundo para trás. Eu preciso deixar a mente das velhas práticas para trás. O texto, Lucas 5, 37 ao 39, ele vai dizer assim: e ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro. Os recipientes velhos se arrebentariam, deixando vazar o vinho e estragando o recipiente. Vinho novo deve ser guardado em recipientes novos. Sabe o que ele está dizendo? Seria um desperdício você continuar do jeito que a gente está e eu depositar um vinho novo em você. Se você perderia o vinho, você perderia o recipiente. Mas ele não termina o texto assim. Ele diz assim: mas então vamos colocar vinho novo em odre novo. Vamos colocar aquilo que nós precisamos viver então de um novo tempo com o Senhor num odre novo também. É só eu que quero viver algo novo, gente. De verdade. Eu preciso viver algo novo de Deus. O texto continua no versículo 39 e ele diz assim: e ninguém bebe o vinho velho. Presta atenção nesse texto. Parece contrário do que a Bíblia está nos ensinando a fazer. Ele diz: e ninguém que bebe o vinho velho escolhe beber o vinho novo, pois diz: o vinho velho é melhor. Por que ele está dizendo que o vinho velho é melhor? Por que ele diz que quem está bebendo o velho não vai querer beber o novo? Ele está dizendo: nós estamos acostumados a sempre a beber a mesma coisa, mas Deus se movimenta e tem uma nova porção, um vinho novo.
Deus tem um novo tempo para você, mas para você viver esse novo tempo é necessário que você abandone esse velho e viva o novo, com odre novo, com vinho novo. E a gente está lá, não, mas veja bem, a gente é extremamente resistente a essas mudanças. A gente é resistente ao desconhecido da nossa vida. Sabe por que a gente resiste muitas vezes? Porque, de verdade, sendo sincero, a gente não confia no mover de Deus para o próximo tempo. A gente fala, esse aqui tá bom, esse aqui tá legal. Aí você fala, mas será que o próximo vai ser bom? Será que aquilo que Deus quer fazer comigo a partir de agora vai ser bom? A gente precisa se preparar para ouvir o Espírito de Deus. E é por isso que eu comecei dizendo, se você parar de ouvir o que o Espírito de Deus está dizendo, provavelmente você vai cair em algum momento. Então, quando eu ouço o que o Espírito está falando comigo, eu sou apto para trocar o odre, o recipiente, e ele então está pronto para derramar um vinho novo em mim. A gente quer o vinho novo. E eu acredito que Jesus está pronto para derramar um vinho novo. E ele fala assim, e aí você está olhando para ele dizendo, Senhor, derrama o vinho novo, Senhor, derrama o vinho novo. E ele está lá, Tiago, eu estou com o vinho novo. É você que está com o recipiente velho. E se eu colocar em você, vai estragar tudo. É a gente que precisa se posicionar. De verdade, você acha que Jesus perdeu o vinho? Você acha que Jesus não tem mais vinho? Ei, chegam na festa para Jesus e dizem, ei, Jesus, acabou o vinho. Que tenho eu contigo, mulher? Mas vai lá, resolve a situação. Jesus sempre tem vinho novo para nós. Sempre tem. E a gente vai precisar arrumar esse recipiente para receber. E sabe, não é remendar o recipiente. Deus não está falando sobre remendos. Jesus está falando sobre algo novo. 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 Então não resista a isso. E aí eu creio que o processo da restauração começa a acontecer na nossa vida. Joel capítulo 2, a gente pula do capítulo 1 e vai para o capítulo 2, no versículo 23 ao 25, ele diz assim, alegrem-se. Olha como ele começa o texto. Alegrem-se, vocês que habitam em Sião. Exultem no Senhor seu Deus, pois Ele envia chuvas na medida certa. Oh Jesus! A chuva de outono voltarão a cair, e também as chuvas da primavera. As eiras voltarão a se encher de trigo, e os tanques de prensar transbordarão de vinho novo e azeite. Eu lhes devolverei o que perderam por causa dos gafanhotos, migradores, dos saltadores, dos destruidores, dos cortadores. Enviei esse grande exército devastador contra vocês. Olha o que a palavra está dizendo. Eu vou mandar de novo chuva na medida certa para restaurar essas coisas. Mas ele começa o texto dizendo, alegrem-se. Aquela casa que estava dizendo, não há mais alegria na casa de Deus. Agora em Joel capítulo 2, quando ele começa um processo de restauração, Deus começa a profetizar algo a partir de Joel, dizendo, olha, alegrem-se, porque a chuva vai descer de novo. A chuva na medida certa, não vai faltar mais água. Alegrem-se. Povo que habita em Sião, alegrem-se. Aquilo que estava faltando, aquilo que não estava mais acontecendo, o trigo, os cereais estavam sendo perdidos, o vinho voltou a transbordar de novo, o azeite voltou a ser novo de novo. Ele está dizendo, eu devolverei para vocês essas coisas. Meu amigo, eu não quero
vim num culto para dizer que eu vim. Eu estou cansado de vir num culto só por ver. Eu quero ver de novo a alegria da casa do Senhor. Eu quero ver o vinho novo de novo. Eu quero ver odres velhos sendo restaurados em odres novos de novo. Eu quero ver recipientes sendo transformados. Eu quero ver o Senhor derramar vinho novo de novo. Alegrem-se, porque o Senhor vai fazer de novo. Alegrem-se. Por favor, alegre-se, igreja. Por favor, alegre-se, igreja. Alegrem-se. Vocês entendem que essa é uma mensagem de Deus para nós, dizendo: alegrem-se, por favor. Teve um tempo, quando eu falo a respeito de não ser saudosista, né, de querer voltar no tempo, não é disso que eu estou falando. Mas teve um tempo na igreja brasileira que talvez nem todos viveram, de 2000, 90 e poucos, 99, aonde a gente tinha algo poderoso acontecendo. Nós precisamos dessa essência de novo. Mas Deus vai fazer igual? Não, Deus vai fazer diferente, e eu preciso estar preparado para esse movimento. A gente precisa estar preparado para esse movimento. O que será que Deus vai fazer? Não sei, mas eu quero. Eu só sei disso, que eu quero. Que se Ele está dizendo alegrem-se de novo, porque eu vou fazer de novo, eu quero estar junto nesse lugar. Eu quero estar junto no que Deus vai fazer. Eu não quero vir aqui e eu quero ver o que Deus quer me dar e eu vou embora. Eu quero fazer parte da história de Deus. Você entende que é diferente você vir num culto e pegar o que Deus tem para você e você levar embora? Não, eu quero fazer parte do que Deus tem para a história dele. Eu quero fazer parte. Então eu quero me dar para Ele. Não é o culto aonde o Senhor vai me dar alguma coisa. É o culto onde eu me dou para fazer parte da história dele. E na história dele é algo poderoso. A história dele é algo poderoso. Sabe quando a gente vai começar a perceber que o Senhor está restaurando todas as coisas? Vocês já sentiram aquele cheirinho de quando a chuva vai vir? Aquele cheiro de terra? Já perceberam? É gostoso, né? Quando está seco, quando o clima está seco, e de repente você vê assim, começa a sentir aquele cheiro. Vai chover. Deus está preparando uma chuva. Chega um momento que você fica até com medo. Meu Deus, faz tanto tempo que não chove que eu acho que vai vir um temporal. Aí começa até a apavorar. Meu Deus, começa a fazer o quê? Tira a roupa do varal, guarda as coisas, fecha as janelas, se prepara para aquilo que da chuva que vai vir. Você fala: meu Deus, que chuva é essa? Eu creio numa chuva poderosa que vai vir. E é por isso que você precisa estar preparado para receber. É por isso que você precisa estar sendo completo para receber aquilo que Deus quer para a sua vida. Organiza, se prepare, se posicione. Um novo tempo de Deus vai vir. Deixa o velho homem para trás. Restaura aquilo que precisa ser restaurado. Porque é assim que a gente vai receber o novo de Deus. Joel 2, versículo 28. Ele diz assim: então, presta atenção. Então, depois que eu tiver feito essas coisas, eu vou repetir de novo para você. Então, depois que eu tiver feito essas coisas, derramarei o meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Ele está dizendo: então, depois que eu tiver feito todas essas coisas, eu derramarei do meu espírito sobre todo tipo de pessoa.
os seus filhos e suas filhas profetizarão, os seus velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Depois disso, depois de eu admitir que eu preciso, depois de eu me arrepender, depois de eu clamar, depois de eu me preparar, depois de eu organizar aquela casa para receber o Senhor, eu, diz o Senhor, descerei sobre todo tipo de carne e derramarei do meu Espírito sobre vocês. Você fala, pastor, já aconteceu em Atos 2. É verdade, já aconteceu. Mas o processo do derramado do Espírito, ele não é uma vez, ele é contínuo. Aquilo que aconteceu em Atos vai continuar acontecendo. Aquilo que aconteceu em Atos vai continuar acontecendo. Agora, presta atenção. Qual é a mensagem de Pedro para que o Espírito de Deus desça naquele lugar? Qual é a mensagem? Arrependam-se. A mensagem não mudou. A mensagem não mudou. Você está achando que a mensagem vai mudar algum dia? Você acha que para ter vinho novo, azeite novo, odre novo, vinho novo sendo derramado, o Espírito de Deus então sendo derramado sobre nós, você acha que agora em 2024 a mensagem vai mudar? Não, venha como está e está tudo certo. Não, venha como você está até aqui. Quando você chegar aqui, arrependa-se, arrependa-se. Não vai mudar. E o mesmo Espírito que derramou em Atos vai continuar derramando sobre nós. Sabe de uma coisa que eu ouvi ontem? Vi um pastor dizendo, ele diz assim, nós não queremos resolver o problema das pessoas. Você sabia que o pastor não está aqui para resolver problema seu? Por mais que a gente converse e ajude e aconselhe, nós não estamos aqui para resolver o problema das pessoas. Nós estamos aqui para apresentar Jesus. E Jesus resolve o problema das pessoas. Esse pastor ontem pregando, ele disse assim, quando a mulher foi até o poço para pegar a água, ela tinha vários problemas. Diversos problemas aquela mulher foi pegar. Ela era adúltera, ela tinha vários maridos, ela tinha problemas sociais, ele enumerou vários problemas. E ele disse, Jesus, em nenhuma parte da conversa descrita ali, resolveu nenhum dos problemas dela. Ela falou, arrependa-se, vá e não peques mais. Um encontro com Jesus. Quando você entende que você precisa se admitir de coisas que você precisa restaurar. Quando você reconhece quem realmente você é diante de Deus, o arrependa-se é suficiente para Deus transformar a sua vida. E para que o Espírito de Deus desça sobre você. Portanto, a mensagem não mudou. Aquilo que o Senhor quer fazer não mudou. Aquilo que aconteceu em 2000 até 2000 e tanto vai acontecer de novo, porque nós já estamos sentindo o cheiro da chuva de novo. Nós, e se você não está, a minha oração é para que você comece a sentir o cheiro da chuva de novo. Para que você volte a se apaixonar, sabe? Eu cantei essa música de propósito no começo. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar. É isso mesmo que você quer? Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Vamos voltar para Apocalipse 2, versículo 5, que diz: lembra-te da onde foi que você caiu. Admite aonde você precisa retornar. Lembra desse lugar e começa a falar para o Senhor: Senhor, restaura essas coisas daqui, ó.
Nós não estamos aqui para fazer regressão, a gente não faz essas coisas. Não tem nada a ver com isso. Mas nós acreditamos num Espírito que transforma toda a nossa vida. Talvez você não consiga dar continuidade em algumas coisas do Espírito, ou não consegue viver uma vida com Deus, ou talvez você não consegue ir para frente em algumas coisas. Por quê? Porque ainda a sua vida está sendo tomada, dominada, o seu território, assim como ali em Joel, está todo consumido. Mas não há fogo, Joel 1,19. Não há fogo que tenha queimado e consumido todo aquele lugar que não possa ser restaurado pelo Senhor. Não há nada. Nada. Então a gente só precisa admitir. A gente só vai precisar admitir. Eu quero orar com você nessa noite. Feche seus olhos. Se você puder ficar de pé. Quem precisa que o Senhor restaure algumas coisas da sua vida? Porque eu preciso. Eu preciso. Abre os meus olhos. Eu quero ver. Abre Pode ser pecado, pode ser. Quero vir. Pode ser qualquer coisa, meu amigo. Abre meu coração. Quero sentir. Mas nós precisamos restaurar essas coisas. Lembra de onde foi que você deixou de viver algumas coisas? O Senhor quer restaurar você. Se importar com o Espírito Santo. Se importar com o que realmente importa. Voltar para o amor ao Senhor. São essas coisas que a igreja precisa retomar. Jesus está aqui para restaurar a sua vida. Jesus, o Espírito de Deus está aqui para restaurar a sua vida. Quero me apaixonar. Jesus está aqui não para te condenar como ele fez com aquela mulher. Não, ele não condenou. Ele falou, tá bom, então vai, não peques mais. Eu vou resolver o resto da sua vida. Talvez você precise entregar de novo sua vida para Jesus e falar assim, cara, então eu não entendi. Eu vou ter que entregar então minha vida. Pode ser que sim. Queimando de amor por ti. Enquanto o Lucas continua ministrando essa canção, eu quero que você tenha um minuto falando, Senhor, aonde foi que eu caí? Aonde foi que eu escolhi a minha rota? Aonde foi que eu parei de viver aquelas obras? Eu quero perder o sol. Admita, esse é o primeiro passo, é a admissão daquilo que nós somos. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono. Senhor, restaura a alegria. Outra vez. Restaura a alegria dessa casa, Jesus.
Restaura a alegria, Jesus, no nosso coração. Restaura a alegria, Jesus, de estar na Tua presença. Restaura a alegria de servir o Senhor. Restaura a nossa alegria, Senhor. Restaura o prazer de estar contigo, Jesus. Coloca no nosso coração, Jesus, a alegria. Alegrem-se, pois o Senhor está no nosso meio. Alegrem-se outra vez. Ah, Senhor. E derrama do Teu Espírito sobre todos nós, Jesus. Derrama o Teu Espírito, derrama o Teu Espírito. Jesus, nós oramos, Pai, por cada um aqui. Deus, nós oramos por corações que precisam ainda admitir, Senhor, o Senhor. Reconhecer que precisamos remir algumas coisas do nosso passado. Deus, que o Senhor restaura, que o Senhor não deixe nada perdido. Senhor, resgata e renova todas as coisas. Transforma odres velhos em odres novos, para receber uma nova porção nesse lugar, Pai. Em nome de Jesus, que o vinho novo seja derramado sobre nós. Que o vinho novo seja derramado sobre nós. Odres novos sobre nós, Jesus. Odres novos. Meu amigo, deixa eu te dizer, a maior importância não é o vinho novo agora. É você ser um odre novo. É você ser um recipiente novo. Seja esse recipiente novo do Senhor. Seja esse novo recipiente para a presença dEle, porque Ele quer derramar do vinho. Ele quer derramar do vinho. Ele quer derramar do vinho. Senhor, nos leva para longe do pecado, Senhor. Nos leva para longe de nos esconder do Senhor. Nos leva para longe, Jesus, de viver a nossa própria vida, Pai. Nos leva para longe dessas coisas, Jesus. Nos leva para perto de Ti, Pai. Nos leva para perto do Senhor, Jesus. Jesus, renova algumas pessoas que precisam voltar a falar em outras línguas, Jesus. Pessoas que tinham perdido, talvez, ou deixado para trás, abandonado essas coisas, uma vida de oração, o mover nos dons. Pai, em nome de Jesus, renova essas coisas, renova os chamados, renova Jesus, renova Jesus, renova Jesus, chama de novo, traz a esperança, Senhor, traz a esperança, Senhor, traz a esperança, Senhor, traga a esperança, Senhor. Deus, que os nossos olhos possam ver não um lugar cheio de fogo queimado que não tem mais chance. Não, Senhor, renova, coloca os Teus olhos em nós para que a gente possa ver com esperança aquilo que o Senhor quer restaurar na nossa vida. Nos dê um olhar de esperança, Senhor, nessa noite. Abre os nossos olhos. Nos dê um olhar de esperança, Jesus. Nos dê um olhar de esperança, Jesus, nessa noite. Oh, ricadaia basu, queria andar a barababase, queria andar a bar. Sou ricadaia da rabababase, queria andar a bar. Nos dê, Jesus, de novo. Abre os nossos olhos. Esperança, Senhor. Queremos Te ver. Nós nos arrependemos, Jesus. Enche-nos com a esperança. Estamos vivendo o novo do Senhor, porque o Senhor está esperando um recipiente novo, Jesus. O Senhor está só esperando um novo recipiente, e nós queremos ser esse novo recipiente, Senhor.